vamos lá. Eu estou um pouco confuso. Não sei se você vai conseguir elucidar essas questões todas em relação à minha confusão mental. Mas eu me lembro muito bem que o presidente Lula, durante a campanha, criticou demais os sigilos que foram impostos pelo governo Bolsonaro em vários itens, cartões corporativos, enfim. Mas o meu ponto a minha confusão é o seguinte: ele está fazendo a mesma coisa? Olha só, pessoal, acontece o seguinte, ó, se virar ali, se girar rapidinho o TP, vai ser muito bom, porque deu uma travada. E aí, olha, pois é, agora sim, o governo do presidente Lula, após em sigilo a lista de 3.500 convidados que participaram do coquetel de posse no Itamaraty no dia 1º de janeiro, basta saber por que a gente não pôde saber quem estava na lista da Boca Livre. E aí fica a pergunta: sigilo por quê? Então, essa é a pergunta que eu faço, porque eu estou um pouco confuso. Ainda não esclareceu um pouco, minha querida Wafá. Me explica isso aí. Então, acho importante a gente lembrar que o Lula, ele se elegeu, né, em todos os debates que ele teve contra o Bolsonaro, ele falou sobre o sigilo. Inclusive, quando ele foi eleito, fizeram a grande festa pela democracia na Avenida Paulista e as pessoas gritavam, né? O fim do sigilo, finalmente, enfim. E aí, no seu primeiro dia como presidente, né, assim que ele assume a presidência, ele já impõe um sigilo. Então eu também tô bem confusa. E aproveitando que esse sigilo não foi só em relação aos convidados, mas também em relação a alguns coquetéis, porque pelo que eu entendi, né, enfim, alguns veículos de imprensa até fizeram uma reportagem falando sobre os coquetéis chiquérrimos que eles serviram nessa posse. E o que me deixa confusa também não é só o sigilo, mas o Lula, ele se elege com uma narrativa lamentando sobre as mortes do coronavírus e a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro de lidar com essa pandemia. E aí ele resolve fazer uma festa para 3.500 convidados assim que ele assume, né? Uma festa milionária. Então aí uma série de perguntas que... Enfim, eu espero que a presidência ou sua assessoria esclareçam isso daí para nós. Agora, ouvi gente, meu querido Alexandre Borges, dizendo que isso seria um erro. Foi um erro. Aliás, eu ouvi muito isso no governo Bolsonaro. Foi um erro, um lapso. E aí, Ale, me explica. Bom, lá vou eu arrumar confusão, né? Mas eu acho que não tem essa equivalência, para mim é uma tremenda falsa equivalência que se faz entre um evento com diplomatas, com pessoas fora do país, que tem exigências de segurança em relação à lista, se ela deve ser transparente ou não. Isso pode ser uma discussão, mas é uma discussão entre regras das relações internacionais, se a divulgação dessas informações são sensíveis em termos de segurança ou não. Isso tem nada a ver com sigilo de cartão corporativo, sigilo de cartão de vacinação. Assim, é uma forçação de barra muito grande num governo que merece ser criticado. Então eu acho que a gente tem muita coisa para exercer a nossa oposição, a nossa crítica, a gente pegar no pé desse governo, mas eu acho que aí também é bom a gente não transformar isso no algo que se criticava muito em relação à imprensa nos tempos do governo Bolsonaro, que era criticar pelo que existia e pelo que não existia. Então, não há... Esse governo, acreditem, ele já deu e vai continuar dando todo dia muita coisa para ser criticado. A gente não precisa inventar. Agora, o Holliday, me explica como é que funciona isso. Qual é a diferença? Sem querer te provocar de maneira nenhuma, mas qual é a diferença do sigilo que o Bolsonaro impôs para esse do Lula? Olha, na verdade, eu acho que os dois casos merecem sigilo. Essa é a grande questão. No caso do Bolsonaro, havia sigilo ali, ao contrário do que o Alexandre falou, também por questões de segurança. Os gastos dos cartões, do cartão corporativo, muitas vezes são gastos que não podem ser divulgados porque podem indicar onde o presidente vai estar, com quem ele estará, pode criar vulnerabilidades para aquele compromisso que ele vai ter,
ou dentro do país ou fora do país. As pessoas que acompanham o presidente, muitos deles vão à paisana, inclusive, e também tem custos levar essas pessoas. E a identidade delas também não pode ser revelada. E os custos relacionados a essas pessoas e a essa segurança também não podem ser revelados. No caso do Lula, você tem aí as seguranças por conta de questões diplomáticas e etc. E, claro, ele deve também ter convidado alguns amiguinhos que ele não quer que nós saibamos, alguns amigos de longa data, que já estiveram com ele aí em outros tempos, em outros esquemas, talvez. Mas fato é, o sigilo, a necessidade de sigilo, faz parte do dia a dia do governo. Acontece que algumas pessoas enraizaram um antibolsonarismo tão radical e tão cego, que acabam se esquecendo que nós estamos falando da segurança do presidente da República, que é a representação do Estado brasileiro e a representação da República Federativa. Então, o erro, nesse caso, o governo Lula, não está no sigilo propriamente, está justamente em ter demonizado o sigilo lá atrás, inclusive. Depois que ele assume o governo, ele começa desfazendo diversos sigilos e a gente vê que não tinha nada demais. Pelo contrário, no cartão corporativo, Bolsonaro está entre os presidentes que menos gastou, pelo menos proporcionalmente gastou menos que Dilma e Lula. E nas visitas da Michelle, se viu que, na verdade, ela só estava tentando proteger a identidade da manicure. Ô, Holliday, eu tô confuso, hein, meu? Eu tô bem confuso. Deixou a gente confuso. Eu fiquei bem confuso. Eu já vi coisas na política em 2023, assim, assustadoras. Mas o Holliday dizendo que o Lula tá certo. Essa daí, esse negócio que tá me chocando um pouco. Também. Mano, me explica um pouco essa história e, principalmente, a fala do Holliday. Paulo, eu acho o seguinte, é importante a gente lembrar que quando se trata de dinheiro público, a regra é a transparência. Sigilo, portanto, precisa ser a exceção sob casos muito bem justificados. E aí, uma coisa que eu fico muito curioso é entender como que o sigilo, a duração de 100 anos para o sigilo, como foi decretado algumas vezes, continua se justificando em termos de segurança, porque, bem, eu entendo que você não pode dizer com antecedência a autoridades internacionais que vão estar presentes, etc., mas como se trata de dinheiro público, é bom que a gente tenha um prazo de fiscalização, uma coisa razoável que leve em conta a segurança dos chefes de Estado e do presidente da República, mas que não seja um motivo, uma forma de esconder o destino real de gasto público, porque, afinal de contas, quem paga essa conta somos todos nós. Muito bem. Rafa, eu vi que você também você estava ouvindo o Holliday falar e fez algumas caretas. Eu gostaria muito que a gente pudesse talvez captar isso. Vamos pensar no careta, a nossa direção. Linda, né? Obrigada. O que aconteceu? Eu acho que o Lula, né, enfim, quando ele começou a abrir os sigilos do Bolsonaro, né, ele expôs, enfim, para a imprensa, para a população. E, enfim, em certo ponto eu concordo com o Mano nessa de que se a gente paga por isso, a gente tem o direito de ter acesso a essas informações, né? Por isso que o governo ele deve ser extremamente transparente. Só que a gente já esperava, né, um governo Lula sem qualquer tipo de transparência. Mas assim, algumas pessoas estão comigo nessa, eu sei, a gente já sabe do tamanho da hipocrisia desse atual governo, mas ninguém esperava que já no primeiro dia ele fosse abrir um sigilo como esse. E eu me pergunto, ontem à noite, inclusive, eu estava até imaginando, eu falei, mas quem são esses convidados que a gente não pode saber, né? A gente não pode saber quem são essas autoridades internacionais. É um agente da CIA? Será? É alguma coisa assim? Então, enfim, acho que é bem confuso.